Então, 11 da época. Diogo na baliza, Diogo Costa, Porro, António Silva, Otamendi, Grimaldo, Ugarte, Otávio, Órsenas e Pote, Taremi e Gonçalo Ramos. Revelação, António Silva. Desilusão, Bellerin. Melhor jogador, Grimaldo. Olá, muito boa tarde, boa noite ou bom dia, sejam lá conforme estejam a ver. Estamos hoje na Taberna da Pica para fazer o encerramento de época e cá temos os três convidados de sempre, o painel do costume, começando aqui com Pedro Justo, representante do Porto, Pedro Silva, representante do Sporting de Portugal e o representante do campeão nacional, o Zé Carlos. E começo também já por Zé Carlos. Zé Carlos, que balanço pode-se fazer deste campeonato? A ti que sorriu, é muito mais fácil balancear, podemos dizer assim. Bem, antes de mais, cumprimentar toda a gente que nos possa estar a ver e a vocês todos que aqui estão. O balanço acaba por ser positivo porque o Benfica é campeão nacional, depois de alguns anos sem o conseguir fazer. Acho que é um justo campeão, acima de tudo. Ficou amargo de boca nesta Champions que as principais equipas foram eliminadas, não termos conseguido passar o Inter, mas também não era fácil, como se viu depois na final. Mas acho que é uma época positiva, principalmente pelo regresso do título de campeão, apesar de eu achar que nas outras competições também se podia ter feito mais qualquer coisa. Fiquei esse amargo de boca, mas acho que finalmente o Benfica conseguiu se estruturar e acho que neste momento tem um presidente que percebe de futebol, e acho que isso é muito importante e acho que foi isso que permitiu que o Benfica chegasse outra vez ao título. Pedro Silva, que sempre temos aqui pé de disparos. Pedro Silva, o Sporting ficou um bocadinho aquém, mas em termos europeus deixou um bocadinho de água na boca. É verdade, apesar de, começando se calhar pela parte boa que é a Europa, podia ter passado aos oitavos de final da Champions, teve dois jogos muito, muito atribulados com o Marselha e até no último jogo da fase de grupos, que perde com o Frankfurt em casa, e quando o empate dava, o Sporting chegou a estar em primeiro do grupo nos 90 minutos dos dois jogos e chegou a estar em quarto, e depois o Marselha marcou um golo ao Tottenham ao Marselha, e o Sporting passou para a Liga Europa e fez uma boa campanha, eliminou o Arsenal. Acho que é a única coisa positiva que temos este ano, e depois perdeu com a Juventus, quando lá está muito injusto, dois jogos, principalmente lá, que foi muito superior, e acabou por perder o jogo lá. E depois do campeonato ficamos logo arredados muito cedo. O mais grave com o campeonato foi a Taça de Portugal, a eliminação com o Varzim. E na Taça da Liga chegamos à final e perdemos com o Porto num jogo dividido. Mas foi um ano mau. Eu costumo dizer isto, mas eu acho que o Sporting é aquela equipa que é campeão um ano e depois parece que tem um crédito grande de poder não ser ou poder não ganhar, e parece que está tudo bem e vamos vendo, não é? E não está bem, o Sporting não foi regular, teve a espaços, boas exibições, a segunda volta até acaba por fazer um campeonato bom, se não me engano, a 1 ponto do Benfica e a 3 ou 4 do Porto, mas na primeira volta, os jogos com os Chaves em casa, com o Boa Vista fora, nos momentos cruciais que tinha que ganhar para não perder aquele espaço, às vezes até sendo superior nos jogos, mas defensivamente muito inconstante este ano, e pronto, e o quarto lugar acaba por ser justo, porque o Braga foi muito mais regular e mais forte e mais competente que o Sporting durante o campeonato, e o Porto e o Benfica nunca esteve nos nossos horizontes. Foi uma época para esquecer ou para lembrar. Agora o meu receio é que continue assim e esteja tudo bem, porque só passaram 2 anos, ou só passaram 3 anos, mas já vivi isto tantas vezes na minha vida que estou muito preocupado. E vendo os rivais, principalmente o Benfica, não é? Está forte e a reforçar-se ainda mais, e para o ano só 2 equipas é que vão à Champions, só uma de forma direta, e isto tem implicações muito grandes depois no futuro, porque não se sabe, sem o dinheiro da Champions, as receitas da nós também já vai acabar, não se sabe. Muito mal este ano, muito mal. Pedro Justo, podia ter sido uma época de glória, mas ficou só a faltar, em termos nacionais, o título nacional.
e imagino depois também a fazer uma boa campanha. Sim, antes de mais, boa noite a todos, ao painel e a quem nos possa seguir. Analisar a época do Porto é complicado, porque eu gosto de ver as coisas muito práticas. O principal objetivo não foi alcançado, todos os outros eu penso que foram alcançados, não só pelos títulos, até mesmo pela própria prestação nas Champions, que ficou marco, como diz o Zé, em relação ao Benfica. Também digo mesmo em relação ao Porto, ainda para mais porque tive o prazer de ver o jogo em Milão e penso que o Porto era superior ao Liverpool, mas é o que é, não faz mal. Em relação ao campeonato, eu acho que o Porto acaba por fazer um campeonato interessante, muito interessante, mas tem uma regularidade do Benfica que só treme um bocadinho na parte final, e que fez com que estivesse poucos jogos, o Porto teve poucos jogos a pouca distância. Não deu para fazer tremer realmente, verdadeiramente o Benfica. Não sentiu a pressão. Não sentiu, vocês diziam assim, passava a dizer isso, então quer dizer, o Benfica foi campeão a 3 ou 4 jornadas de fim. Não, acabou por ser só na última. Mas se tivesse sido mais cedo, se calhar permitia isso. Agora, também dá para dizer que o Porto consegue ser claramente o campeão entre os 4 clubes, é o que faz mais pontos, são com esses 13 pontos, não estou a ver. O que vem provar que o campeonato é uma regularidade. E o Benfica começou muito forte, foi muito regular, o Porto perdeu pontos aqui e acolá um bocado onde não pode perder, e eu acho que acaba por o Benfica ser um justo campeão, tenho que o admitir, porque foi muito forte no início, conseguiu ganhar a distância e depois controlou. Mas o Porto, na minha opinião, mesmo assim, faz uma boa época. Lanço agora um tema para a mesa aqui e estejam à vontade para falar. O campeão Benfica deve-se muito à estrutura, ao Schmidt ou ao plantel que é de grande valor? Estejam à vontade. Na minha opinião, a estrutura e também o próprio plantel do Benfica é um plantel muito interessante. Apostaram nos cavalos certos, apesar de ter meio do uso privado um jogador que foi fundamental e quer dizer que não acaba também o decréscimo do Benfica ser, a meu ver, também um bocadinho pela falta do Enzo, e teve um treinador que numa fase inicial, a meu ver, conseguiu juntar e colocar uma equipa muito interessante ofensivamente, coesa defensivamente e desenvolver bom futebol. E depois isto já sabemos, quem anda na bola há muitos anos já sabe, se a confiança as vitórias vão trazendo mais confiança. A estrutura do Benfica é uma estrutura muito forte, isso não haja dúvidas nenhumas, e a minha opinião deve ser isso. Não tanto ao treinador, apesar de dar o mérito que ele tem, mas à estrutura e ao próprio plantel. Eu não concordo na situação do treinador. Atenção que quando o Schmidt chega, vai buscar alguns jogadores que para nós estavam encostados, como o Florentino, é o exemplo mais evidente disso, e o Florentino torna-se uma pedra importante. A única coisa que eu aponto, e isto vale o que vale, mas eu acho que um treinador que consegue ter uma equipa 27 jogos sem perder, tem que ter mérito. E nós não podemos estar a retirar o mérito a um treinador que faz 27 jogos, quando joga com Paris Saint-Germain, quando joga com Juventus, quando tem esse tipo de jogos. Depois, acho que a estrutura do Benfica, eu tive um bocado de receio quando aconteceu o que aconteceu com o Luís Filipe Vieira, porque eram muitos anos mas eu acho que o Benfica tornou-se ainda mais forte do que era. E eu acho que teres um presidente que sabe como se dirigir ao balneário, ter um presidente que sabe como falar com os jogadores, ter um presidente que sabe que jogadores ir buscar pela experiência que tem, acho que faz toda a diferença. Okay? Depois, acho que realmente a única coisa que eu posso apontar ali ao Schmidt é que ele teve algumas dificuldades. Quando ele chegou foi tudo novidade, a maneira como ele jogava foi tudo novidade, mas os treinadores hoje em dia já não é como antigamente.
Eu lembro-me de ter um treinador que era o Rui França, que dizia que quando jogava no Salgueiros, os treinadores na semana em que jogavam com os grandes, davam como se fosse uma pré-época, porque já sabiam que iam perder, então aproveitavam para estar bem, mas era na semana a seguir. Agora os treinadores já não são assim. Há uma série de analistas que conseguem perceber o que é que a equipa está a fazer, e a determinada altura o Benfica conseguiu ser anulado nos pontos fortes. E eu acho que aí ele vacilou. Ele não conseguiu. Ele tem um sistema em que é muito forte. O sistema que ele usava no Benfica era muito forte, mas não teve a capacidade, naquela fase em que esteve menos bem, de alterar algumas coisas. Ou quando alterava era muito tarde, substituições de 85 minutos, aos 90, quer dizer, notou-se ali que ele não conseguiu gerir bem essa situação. Agora, acho que acima de tudo, acho que o Benfica foi um justo campeão, principalmente pela primeira fase que faz e deixa logo a concorrência toda para trás e com grande mérito e sem espinhas, como eu costumo dizer. Depois acabou por tremer ali um bocado, mas eu acho que curiosamente acho que o Benfica ficou muito mais forte com o Rui Costa, e depois fez uma coisa que para mim foi essencial, que foi reforçar-se com muita qualidade. Reforçou-se com jogadores que não contratou muito, como noutros anos eu tinha feito, e depois aquilo parecia, era muito jogador, mas contratou-se certo. E então a contratação do Enzo e do Orsnes para mim são fantásticas. Pá, eu não gosto de elogiar o Benfica de todo, mas eu acho que o que foi diferente este ano, e diferente dos anteriores Benficas e diferente do Porto e do Sporting, foi mesmo uma questão de mentalidade. Principalmente na primeira metade da época, o Benfica, ao contrário do Porto e do Sporting, o Benfica, se estivesse a ganhar 1-0, ia atrás do segundo e mantinha a intensidade. E eu acho que a grande diferença para as outras equipas, mesmo o Porto, e aconteceu muito com o Porto este ano, e mesmo o Sporting, quando está a ganhar 1-0 ou 2-0, desligam-se o jogo, começam a trocar cá atrás, pouca intensidade no jogo, baixam o ritmo. E ele não. E admirei muito isso do Benfica até janeiro, até mais ou menos essa situação, até a paragem do Mundial. Porque o Benfica tivesse 1-0, 2-0 ou 3-0, era igual, era intenso. Aí os jogadores, quando assim cada vez acreditam mais naquilo e veem as coisas a sair, e depois eram resultados incríveis e ganharam a Juventus e um jogo que eu acho que é o boom da época do Benfica, é lá em Israel, que de repente estava 2 ou 3-0 e o 6-0 dava, e nem os adeptos do Benfica sabiam que o 6-0 dava, e o João Mário faz, acho que é o João Mário que faz o 6-0, pá, e eles a partir daí tudo é possível, e foram muito nessa onda. Depois ali na paragem do Mundial se calhar afetou um bocado, e falou-se a questão das férias e isso tudo, mas lá está. E eu às vezes comentava isso com os meus amigos a ver o Sporting e dizia, pá, isso é que me deixa mesmo chateado, porque o Sporting, estamos sentados a ver um jogo, faz 1-0, até 1-0 uma equipa sempre a dar-lhe à procura do golo, até se expõe, às vezes como, pá, mas faz, e depois parece que tem ali um botão que desliga, vamos andar aí tranquilos, não sei o quê, e depois põe-se a jeito. Pá, o Benfica não. E o Porto acho que ainda é mais assim. Aliás, o Porto, e eu dizia isto ao Stuka e essa malta do Porto que eu falo mais, o Porto é a melhor série da época. O Porto, que é de janeiro até quando faz não sei quantas vitórias seguidas, o Porto faz um grande jogo que é contra o Inter de Milão, e para o campeonato faz 7 ou 8 jogos a ganhar 1-0, 2-1, ao fim elas batiam na trave. A melhor fase do Porto, onde o Porto faz mais pontos e onde vai pressionar o Benfica, a meu ver, é quando o Porto joga pior, quando o Porto joga mal, mesmo mal, era incrível demais. Ok, até aí, são esses dois jogos, pá, porque o Porto em casa, aí acho que é mais de mérito, pá, muitos jogos. E a diferença, se me perguntares qual foi a grande diferença, pá, se calhar é isto que ele diz, se calhar é o Rui Costa ter sido jogador, estar na cadeira de sonho, estar num sítio, pá, a forma como ele fala para os jogadores. Eu vi uns excertos porque me mostraram do Benfica Play ou de qualquer coisa a seguir à derrota de Milão, e não é normal isso conta muito. Um presidente que fala igual para o jogador e que viveu aquilo lá dentro, faz toda a diferença. Eu não quero imaginar o Barandas a falar para os jogadores. Ele não fala, tenho a certeza absoluta que não fala. O Pinto da Costa se calhar já falou, o Pinto da Costa se calhar não precisa de falar, basta estar lá e eles olham para ele. Mas no meu clube eu não me imagino o Barandas chegar à mesa e dizer: pessoal, isto agora vai ser melhor, isto agora não sei o quê. Pá, não me acredito.
Não me acredito nisso, não me acredito. E acho que isso foi a grande força e a grande diferença do Benfica deste ano, porque se repararmos, o Jesus, o ano passado e há 2 anos, ou quando esteve no Benfica, se calhar a nível financeiro teve as mesmas condições que este teve, se calhar ainda conseguiu contratar jogadores teoricamente, não é? Quem era o Bá, jogava no Slavia de Praga, se não me engano, alguém conhece o Bá, não sei quem era o Alce, não sei dizer o nome do rapaz. O João Mário ia ser dispensado. Teve a sorte, a única falhança que ele tem é ir buscar lá aquele central grande, depois o manda embora. E foi na última. Ok, quando houve as mas lesões. até, estás a ver, e entrou o António Silva, quando o Morato, quando ia ser a afirmação do Morato, quando ninguém se lembra que o Benfica tinha um central que ainda aqui há 2 anos, o Lucas Veríssimo, que era apontado ao Real Madrid a todo lado, e hoje ninguém sabe. O Lucas Veríssimo teve um problema, ok, não sei, mas ninguém se lembra dele. Encaixou tudo, lá está, e é isso, é o fazer acreditar, é uma questão de mentalidade. O Chiquinho não jogava no Braga. O Chiquinho não jogou no Braga, exatamente. Mas lá está, o treinador deu a oportunidade a toda a gente de os ver, pelo menos, o Chiquinho, o Florentino, o João Mário, que estava na porta de saída. É diferente, é um gajo diferente. E se calhar, se fosse o Vieira, estes gajos nem sequer o Chiquinho não treinava. O João Mário tinha sido vendido. E este, se calhar, o Rui Costa disse, não, tens que ver. Tens que ver os rapazes, tens que os ver se serve. E olha, e foi o que vimos. Agora coloco outro tema à mesa, também. Ainda vou falar do Schmidt. Mas se quiser posso falar, antes de mudar então, antes que me esqueça, isto porquê? Porque eu era um admirador nato de início, a forma como pôs a jogar e isso. Acho que cometeu um erro muito grave e por acaso correu bem. Lá está com a vantagem e o mérito dele de conseguir a vantagem foi mesmo esse. Mas o facto de para ele jogarem sempre aqueles 12-13 e já não, para não falar aquilo que o Zé falou nas instituições tardíssimas, isso a mim faz muita confusão, mas isso é uma opinião pessoal, e jogarem sempre aqueles 12-13, apesar de ele ter sempre a equipa na mão, porque via-se nos festejos, não subia às ilhas, nem nada, e vocês vão dizer assim, mas ele também jogava com aqueles 12-13 porque não tinha mais. O Sérgio joga com Bernardo Esfolho, joga com Daniel Olgas, joga com... vai metendo, vai dando oportunidades, vai jogando de vez em quando. Eu recordo, posso estar a meter uma gafe muito grande, mas o Benfica vai jogar à Póvoa, para a Taça, e ao Placodimos que joga na baliza. Eu acho que isso, a nível de gestão de grupo, na minha opinião, isso tem influência, e depois acaba de ter influência quando há um decréscimo no rendimento dos jogadores, que é normal, uma época longa, o Benfica vê-se apertado nas soluções. O que é que vai fazer? Na minha opinião. Segunda coisa, pegando no teu treinador, e assim já não falo mais de treinadores, a não ser no meu, aquilo que o Zé disse em relação ao Schmidt, eu penso em relação ao Ruben Amorim. Porque eu acho que o Ruben Amorim é um treinador extraordinário, na minha opinião, mas agarra-se demasiado ao sistema. E se a coisa não está a correr bem, não tem plano B. O plano B é o mesmo que o plano A. E acho que às vezes, e vocês agora, que são os 2 treinadores, acho que se calhar conseguem ter um bocado de... mas faltando lá dentro é que tu sabes que já estava aquilo mecanizado, ou os teus jogadores só dá para aquilo. Tens de ter uma outra alternativa. E acho que o Sporting, o Ruben Amorim, e eu sei que tu és um defensor nato dele sou também. Suspeito. Mas eu tenho aqui a meter assim, o Ruben ainda bem que falas, e assim é mais fácil até. Ruben Amorim... O meu corpo fala por mim, eu vou comer. Podes comer daí, Justo, não precisas pôr no prato. Se alguém quiser que faça, seja o nabo, seja esse bife, é só dizer, está bem? É no instantinho, está bem? Obrigado. Bom apetite. Muito obrigado. Ruben Amorim, apesar de não ter um segundo ponta de lança, não ter algumas soluções, realmente, como Pedro diz, era mesmo um verdadeiro agarrado àquele sistema. Já que és um defensor, agora depende do Ruben, estás a ver? Não é uma questão de defender. Eu acho que quando se acredita mesmo naquilo que se faz, e atenção que nós hoje falamos muito de sistemas, mas o sistema que o Ruben Amorim utiliza dá para fazer muita coisa. O sistema que o Ruben Amorim, tanto é que às vezes nós estamos a ver um jogo do Sporting e ele faz uma substituição que é tirar um central por outro. Nós vemos assim, porque é que este gajo está a tirar um central por outro e até precisa de ganhar o jogo? Mas o facto de ele mudar um central pode mudar a dinâmica toda daquele sistema. Ok? Ele atrás fazia isso muitas vezes. E nos laterais a mesma coisa.
aquele sistema que ele utiliza, para mim, é muito versátil e permite que ele consiga implementar dinâmicas diferentes durante o jogo. Okay? Ele pode ter a defesa a 3, ele pode ter a defesa a 4, ele pode ter a defesa a 5, ele pode estar com 3 homens no meio e nós olhamos para aquilo no início e aquilo é sempre igual, mas não é. Não é. É diferente jogar o Edwards e o Trincão, é diferente porque a maneira como os extremos podem jogar por dentro ou por fora, a maneira como os laterais dão profundidade ou não, dependendo se os extremos estão por fora ou não, o sistema, os laterais que tens, atenção que o Ruben Amorim perde para mim uma pedra importantíssima que é o Porro. Atenção, o Sporting canalizava muito jogo pelo lado direito, ok? E nunca teve uma alternativa à altura. E o que é que permitia o Porro? O Porro, como era um jogador que dava muita largura e muita profundidade ao corredor, permitia que o extremo do lado dele jogasse por dentro. E era aí que o Edwards aparecia mais perto das zonas de decisão, mais perto do último passe. E quando deixa de haver essa profundidade no lateral, lá estão as dinâmicas e não o sistema, lá estão as dinâmicas, o Edwards vai-se colar mais à linha e deixa de ser tão influente como era, ok? Agora, eu acho que o grande erro do Ruben Amorim e da estrutura para já eu acho que o Sport tem um presidente fraco, isso para mim e ele hoje só é, na minha opinião, presidente do Sporting porque acertou no Ruben Amorim. Isso okay? É garantido. Porque senão já não era. Mas a grande pecha para mim no Sporting é a falta de equilíbrio. E a falta de equilíbrio, eu já falei nisto, vou voltar a falar outra vez. Quando saiu o João Mário, eles perderam esse equilíbrio. Mas o Sporting não era uma equipa equilibrada. O Sporting é uma equipa com muita atração à frente e depois tinha muitos desequilíbrios atrás. Aquilo que nós tínhamos medo que fosse acontecer no Benfica com o Schmidt, que era muito ataque e depois era complicado as transições, o Sporting nunca teve uma equipa suficientemente equilibrada para não levar com tantas transições como levava, ok? E eu acho que isso só se consegue, não é só trabalho, tu tens de ter jogadores também que te permitam, exatamente, ter um Palhinha, ter um João Mário, ter jogadores que consigam equilibrar o próprio sistema, as próprias dinâmicas da equipe. E o Sporting não tinha. O Sporting tinha jogadores de muita atração à frente. Era muito sozinho no meio campo. Não é questão de ser muito sozinho, porque ele sozinho dá para as encomendas. Atenção que seria uma contratação brutal do Sporting. Mas é um jovem. Faz-me lembrar um bocado o Petit, quando apareceu o Petit era um jogador que não tinha a qualidade que tem o Ugarte, na minha opinião. Mas o Petit era aquele jogador que queria estar em todo lado e depois não estava em lado nenhum. Porque tinha uma capacidade e aparecia em todo lado. O Ugarte ainda lhe falta isso, o equilíbrio, o saber quando é que tem que... Porque depois o Ugarte quer chegar às bolas todas. Por exemplo, eu vi muitas vezes o Ugarte a fazer... a ter que se deslocar para a linha e obviamente quando ele vai... É para esquecer porque... Ele levava muitos cartões quando dava a transição lá. Não sei. Portanto, acho que acima de tudo o que faltou ao Sporting foi equilíbrio, okay? No plantel, na gestão, na estrutura. O Ugarte foi o que jogou, mas o Morita também não foi constante como devia ser. Mas o Morita não é jogou muitas vezes lá o Pedro Gonçalves, mas não tem nada a ver quando tu olhas para um Palhinha João Mário ou para um Mateus Nunes Ugarte. Não tem nada a ver com o Ugarte e outro. Não tem. Não tem. E depois é assim, há alturas em que a aposta na formação, quando o Ruben Amorim chega e faz uma aposta na formação e tem uma fornada de jogadores brutal, isso não vai acontecer sempre. Nós, ter o Nuno Mendes não é uma coisa que ter o Hugo ou atenção, estamos a falar de ok, vamos apostar na formação, mas as fornadas não são todas iguais. E acho que o que faltou ao Sporting acima de tudo foi equilíbrio e acho que o Ruben Amorim também aí falha, porque não conseguiu encontrar esse equilíbrio na equipe, na minha opinião. Eu compreendo essa situação dele e já falamos muitas vezes disso, que ele é muito fiel à maneira de jogar. Mas não sou contra. Certo. Eu não sou contra, só que são 3 anos que as equipas não vale nada disso. Eu não digo, eu compreendo o treinador ser fiel ao seu princípio e a equipa joga assim. Mas também tenho o reverso da moeda, é mais fácil para quem vai jogar contra. O Sporting não tem, lá está aquilo que o Justo dizia. Um fator surpresa, toda a gente sabe, o Sporting vai a perder, possivelmente vai subir ao Coates, possivelmente ele pode tirar um central e meter outro central com maior saída, ou até tirar às vezes
Aconteceu muitas vezes, ele estar a perder e tirar o Nuno Santos e meter o Mateus Reis, por exemplo. Aconteceu N vezes. Eu não sei, às vezes, epá, a ideia dele. Mas lá está, a outra equipa está preparada para aquilo. O primeiro ano, ok. O segundo, o terceiro, pá, as pessoas já sabem. E daí, pois é aquela teimosia. É aquela teimosia. Porque o Sporting, se calhar, é das equipas, eu acho que é que cruza mais. Eu acho que é das que cria mais. Só que depois não tenho um Taremi para as meter lá dentro. Não tenho um Gonçalo Ramos, como o Benfica teve. Não tenho finalizador, que o Sporting por jogo. Não sei. E eu vejo que tem sempre 2, 3, 4 oportunidades cantadas que não faz e depois pá, começa a complicar. E o Sporting. Atenção que aí, até nessa posição não há uma alternativa, não é? Atenção que aí também há uma situação, e para mim o Porro era essencial naquele sistema dele. O Sporting hoje não tem a capacidade de sair um jogador desses e de repor com um jogador da mesma categoria. Não tem. Não tem essa capacidade. Por muito que o Barandas, e sempre que o Barandas dá uma entrevista, é uma barraca, para mim. Façam como eu, não vejam, pá, leiam com menos não tenho no jornal. Para mim aquilo é sempre barracado. Eu leio só as entrevistas dele, não vejo. Eu acho que ele não é um homem de futebol. Pá, ponto. Ele não é do futebol. E o Sport tem essa capacidade. E se tu me disseres assim, quando sai o Porro ele devia ter um plano B? Acho que sim. Até lá acho que não. Até lá acho que não, porque o plano B está nas dinâmicas e não no sistema. Ele tem vários planos. Eu não acredito que ele... E se tu vês um jogo, e tu vês, de certeza, tu vês muitas vezes jogadores em posições completamente diferentes. E tu sabes que às vezes mudar só um jogador, muda-te a dinâmica toda da equipe. Certo. Exatamente. Agora, eu acho que o Sporting aí, quando sai o Porro, devia ter tido a capacidade de buscar alguém com a mesma... É difícil, mas alguém que tivesse as mesmas características, pelo menos. E não foi. Teoricamente foram buscar um internacional espanhol, um do Barcelona, que chegou no Arsenal. E lá. Não é mau, mas não é aquilo. Não é aquilo. Não tem as mesmas Tem uma características. consistência que estariam à espera, certamente. Não. Mas eu acho que dificilmente aparece outro como aquele. Outro achado como aquele. Sim. Mas depois há coisas que eu não compreendo. Por exemplo, o miúdo foi para o Estoril, o Gonçalo Esteves. Uma aposta, não é? No primeiro ano era Júnior, primeiro ano, e faz 14 ou 15 jogos, joga na Champions. E depois aparece. Já não quero outra vez este ano. Muitos casos desses. O próprio miúdo, que o avô é aqui de São João, o ponta-lança, o Ruben Ribeiro, o Rodrigo Ribeiro. Era aposta, era o Rodrigo, o terceiro avançado era o Rodrigo. Não aparecem. Há ali coisas que depois a gente não, pelo menos cá fora, como sportinguista, que não percebo. Acho e acredito muito. Espero que ele fique aqui muito tempo, mas não acredito nisso, que é aquele central, o Diamond ou o Diamondé. Acho que o gajo é... Eu, quando ele começou a jogar, e vi 2 ou 3, 4 jogos dele. Bastava ver o jogo no Arsenal. Certo, A personalidade mas há um jogo que o Sporting joga. Há um jogo que o Sporting joga com Inácio, Diamondé e não sei quem era o outro. Mateus. Se calhar era. E eu disse ao meu colega que estava comigo a ver o jogo no Núcleo, eu disse, isto é o princípio do fim do Coates. Porque a velocidade tem saída. Aí foi, e lá está. Quando se vai buscar um gajo à segunda liga por 8 milhões, nós não é impossível, o que é isto, mas... Atenção com outro pormenor, desculpa interromper. Eles também têm azar na contratação, não é na contratação. Não, foi Santos Justo que jogou. Foi Santos Justo, Diomandé e Inácio. Atenção que o Santos Justo, se não tem aquelas lesões todas, o Sporting é muito mais forte. E não é jogador de Sporting. Muito provavelmente. E atenção que jogar o Santos Justo já te muda completamente a dinâmica do Sporting. Completamente. E é só um jogador. E era a ideia dele. E é só um jogador. Mas ele sabia que era um jogador dúbio, não é? Com lesões, e tanto é que se lesionou 4 vezes. Teve 4 lesões. Se não tem essas lesões, o Sporting é completamente diferente. Certo. E concordo contigo dessa situação. É o princípio do fim do Coates. Já acho que sim. Certo. Mas olha que com esses três lá atrás, o Sporting, na minha opinião, é fortíssimo. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida É nenhuma. fortíssimo. 11 da época: Diogo, António Silva, Otamendi, Pepe e Grimaldo. Otávio, Almozrati e Orsens, Taremi, Gonçalo e Pote. Revelação: António Silva.
desilusão, David Carmo, melhor jogador Otávio. Vamos agora virar o disco e vamos então falar do Porto. Eu olhei para os justos, mas podemos falar para todos, podem dar a sua opinião. Que Sérgio Conceição vamos ter para a próxima época e se vai ser Sérgio Conceição. Eu quero acreditar que sim. Eu quero acreditar que sim, porque, dadas as situações, dado como o Porto está, se há possibilidade, e lanço já aqui o meu repto, certamente, para a tua pergunta final, eu acredito que o futebol do Porto vai ser campeão em 2024, e para isso acontecer, obrigatoriamente terá que ser com o Sérgio Conceição. Tive receio, não vou mentir, principalmente da possível proposta do Nápoles. O PSG achava que não. Com o nome Nápoles e a tremideira no Inter no final da época, poderia mexer com a ida do Conceição. Eu já estive em Itália como Sim, jogador. e poderá ter ali uma ligação. É um país que conheço. Agora não, acredito que ele vai cumprir, porque ele vai ter que fazer mais uma vez milagre. Vai ter que tentar de ovos muito fracos, comparativamente com os outros, fazer alguma coisa. Se eu concordo com ele em tudo, não. Principalmente na questão daquelas questões, daquelas ligas cá fora, ligas não tem muito pouco de itas. Não gosto, não me vejo. Mas é a forma dele estar no jogo e apesar de eu não concordar. Mas é um treinador que consegue tirar o máximo dos jogadores. Ou seja, eu como portista quero o melhor para o meu clube e acho que ele é a pessoa certa para isso, porque, dada a situação económica, porque não tem a capacidade de conseguir contratar e não deixar fugir as mais-valias, e é o treinador certo e tem que ser com ele. Eu acredito que o Porto com ele. E ainda acrescentar um bocadinho. E se Sérgio Conceição ficar? Vai ser um O treinador. Porto vamos ter. Para mim, só haverá uma alternativa. O caso de Sérgio Conceição não ser o treinador do Porto, para mim, só há uma alternativa, que se chama Vítor Pereira. Não é que eu seja um amante dele, mas para mim só há uma alternativa. Já tem que ser alguém que esteja identificado com o clube. Pode ficar o Anjo, não era a primeira vez. Aí já tinha medo. Pronto. Mas não creio. Não era o Vítor Pereira. Sim, mas não creio que seja Aí já tinha medo. Já para a altura. Mas se for, penso que poderá ser por aí. É um nome que eu vejo que poderá ser. Eu ouço um bocado os portistas quando dizem nestas condições espremer aquilo que tem. O Porto gastou mais de 50 milhões nas defesas. Ok, 20 David Carmo, Verón 10. Eu já não me lembro, mas eu sei que ainda ouvi na CMTV no outro dia isso. Já chego lá, entretanto, mas gastou mais, fez 52 milhões. Exatamente. E uma equipa gasta 52 milhões, a culpa só pode ser deles, ou de scouting, ou do treinador que aprova, porque falha contratações. Eu acho isto, não é? O que o Porto tem diferente, o que se tem visto aí, eu também não percebo muito porquê, é a obrigatoriedade de vender. Como agora se fala do Diogo Costa, como teve que fazer com o Luís Dias, e são realmente jogadores difíceis de substituir. Mas caramba, com 50 e tal milhões, não é? O Bá custou quanto ao Benfica, por exemplo? 7 ou 8. Fala-se há quanto tempo que o Porto precisa de um lateral direito. E eles com 7 acertaram e o Porto já teve N deles e não consegue. Lateral esquerdo, fala-se a mesma coisa, não é? O Zaidu, agora veio o Wendel. Não são unânimes. Foi dar 20 milhões para um central quando tinham, se calhar, para ser o quarto central. O rapaz teve azar e depois de Bruges, acho que é depois de Bruges que ele encosta quando faz aquele penalti, que é uma agressão. Eu acho que é a partir. Mas porque é que, ok, era um momento, mas porque é que gasta 20 milhões quando sabe que Pepe Marcano é a dupla Sérgio Conceição, quando tem o Fábio Cardoso, que toda a gente já dizia que devia jogar e tudo, e vai gastar 20 milhões quando precisava, se calhar, noutros setores, não é? Gastou no Eustáquio, não sei quanto também.
E depois tem casos dentro do próprio Porto que ninguém entende. Exatamente, o André Franco. Eu sei que ouvi essas contas e dava esse valor. Começa a época a apostar, a meu conterrâneo, eu falo à vontade, estou à vontade para falar. O Bruno Costa, que também não é unânime. Alguém sabe o que é que se passa com o Bruno Costa? Está a jogar na equipa B. De repente passas de bestial a besta e se calhar quando falamos com os Schmidt só joga com os 11 e vejo os jogadores todos, os suplentes todos a festejar, opa, é se calhar nesse pormenor de tato, porque pá, eu acho muito sinceramente e percebo porque é que os portistas adoram o Sérgio Conceição, só que eu acho que tanto para o Sérgio como para o Porto já é tempo a mais ali, é uma imagem que está muito desgastada, que acaba por ser incoerente, não ser só no universo portista. Eu acho que o Sérgio é unânime, e 80%, 90%. Mas no resto, e depois é isso que depois vem o contra tudo e contra todos, eu acho que o Porto criou uma imagem que não tinha que o fazer, e o Porto pode ter fala-se, depois o Sérgio Conceição ir embora, o que é que vai acontecer? Provavelmente pode chegar um treinador que ponha um Porto completamente diferente, a jogar um futebol completamente diferente, e que ganhe, e que seja um gajo que acaba o jogo e vai cumprimentar o adversário, e que não arma lá um espalhafato com toda a gente, e que é tudo contra mim, é tudo contra mim. O gajo que faz, ainda nesta situação, com quem é que foi em casa, da mala. Agora foi para Casa Pia. Agora foi para Santa Clara. Casa Pia. Exatamente. Vasco Matos. Casa Pia. E depois vem para o... É assim, o Vasco Matos pode ter estado a provocar o jogo todo. Ok. O Sérgio pode ter respondido, ok. Podem-se ter passado lá os dois, ok. Isso eu compreendo. Aquilo que eu não compreendo é ele depois, 3 dias de ver aquilo, vir um flash interview e dizer que, ok, se tu me queres ver... O que ele quis dizer com a mala, foi assim, não foi? A justificar o gesto que íamos os dois lá dentro a discutir quem é que... Opa, claro que ele disse, tinhas uma mala grande e não sei. São essas coisas que depois o desgastam, porque ele é um grande treinador. Eu acho que ele, é como o Justo diz, ele vai buscar o jogador, pensa que se calhar só consegue dar 100 e ele vai buscar 300 do jogador, sem o próprio jogador às vezes até nem dar por ela. Não ouço um único jogador que jogue a dizer mal dele, mas os outros, meu Deus, há coisas que a gente não pode falar aqui. E lá está. Depois, aos Schmitts, aos Amorins e ao Sérgio. São formas diferentes de ter resultados. São, mas eu acho que é uma imagem desgastada de Sérgio Conceição Porto, quer Porto Sérgio Conceição. Eu, se fosse portista, eu não tinha receio nenhum que o Conceição fosse embora. Não tinha. E ganham muito, e dão muitos títulos ao Porto. Eu não vivi o tempo de Pedroto, e não sei se o Pedroto era assim como ele. Se era assim como ele, venderam uma ideia errada do Pedroto. Mas é como lhe digo, não, acho que está a tempo a mais. E para ser um treinador a Porto, não é preciso ter aquela postura. É a minha ideia sobre isso. Zé Carlos. Posso estar à vontade no Justo. Epá, eu para já eu concordo com o Justo e não me revejo na forma de ganhar, na forma de perder. Epá, perder até posso admitir, porque ninguém gosta de perder, e às vezes tem. Mas é que o que me incomoda mais é que às vezes não se sabe ganhar sequer. Uma pessoa que não sabe ganhar também não vai saber perder. E depois é aquelas figurinhas que só em Portugal mesmo. Só em Portugal. Eu costumo chamar aquele senhor que anda lá no banco, aquele Minion, que começa aos saltos para os árbitros e ameaça e encosta a cabeça não sei onde. E, é uma pressão tão grande que eu acho que não havia necessidade daquilo. Eu acho que aí é uma falha que o Benfica tem. E vai ser sempre. Sempre que o Porto tiver um treinador deste género que consiga incutir nos jogadores esta rivalidade entre Benfica e Porto, o Porto é sempre favorito a ganhar ao Benfica. Okay? Porque eu acho que a maior virtude que o Porto tem é esta raça, esta atitude, aquela alma, que o Benfica não tem. É para mim a grande pecha do Benfica. Portanto, onde o Porto é mais forte e onde o Benfica é mais fraco, na minha opinião. E por isso é que os duelos normalmente são desequilibrados. Se vocês forem atrás, o Benfica teve algum ascendente sobre o Porto quando o Porto teve treinadores
que não conheciam o que era o Porto, com o Lopetegui, com esse tipo de treinadores. Pronto. Foi aí que o Benfica conseguiu ganhar alguns jogos no Dragão e ganhar em casa, porque tendo um treinador como o Sérgio Conceição, o Benfica está sempre mais perto de perder que o Porto. Ponto final. Agora, se eu concordo com... acho que não. E mais. E acho que o Sérgio Conceição não sai do Porto para Paris Saint-Germain, Nápoles, Inter. Porquê? Da mesma forma que quando se vai fazer um scout de um jogador, nós estamos sempre... Nunca temos só um. Eu quero buscar um lateral esquerdo. Eu tenho 2. E são muito iguais. Eu depois vai ter que haver alguma coisa que vai definir a minha escolha. E esta imagem desgastada que o Sérgio Conceição tem neste momento, na minha opinião, eu sou o presidente do Nápoles, eu sou o presidente do Paris Saint-Germain. Tenho 2 treinadores, como aconteceu agora no Paris Saint-Germain, se é que aconteceu mesmo. Tenho o Luís Henrique e tenho o Sérgio Conceição. O Sérgio Conceição até pode ser melhor treinador. Mas depois, como são tão iguais, eu se calhar vou decidir pelo Luís Henrique porque vou ter o Sérgio Conceição aqui a fazer 30 por uma linha e a rasgar toda a gente, 20 expulsões, e isso desgasta a imagem dele. Isto é a mesma coisa quando tens 2 jogadores muito bons, mas há um que vai para a noite e tu vais jogar o outro. Faz sentido. Vais aos pormenores. Vais aos pormenores. E eu acho que é por aí. E depois o Porto provoca uma pressão tremenda nos adversários, nos árbitros já nem falo. Mas nos próprios adversários criam uma pressão muito grande, criam um ambiente hostil dentro do... Outra flash que me lembrei no Rio Ave, o Porto no Rio Ave este ano, e ele chega ali e logo na flash vai falar do antijogo do Rio Ave, e depois o Luís Freire chega à conferência de imprensa e arrebenta com ele, porque mostra logo as estatísticas do jogo, e eu também, eu já vi o Porto fazer antijogo em Arouca este ano, e não é, o gajo... Olha, ele não consegue dizer assim, eu tive azar, perdi. Ou eles foram melhores. Isso é que ele não consegue dizer. Ele não consegue. Se for lá fora, acho que ele na Champions tenta ter esse cuidado e é diferente, é um treinador diferente. Cá em Portugal ele pensa que ainda estamos nos anos 90 e quando ele jogava era assim, quando ele jogava era assim. E os títulos do Porto, infelizmente, eram todos assim quando ele jogava. Só que não havia Facebooks, não havia... Era tudo na base dessa situação. Agora é como o Zé diz, quando eles vão escolher, pesa, faz diferença. Porque se lhe aparecesse um Nápoles, se lhe aparecesse um Inter, se lhe aparecesse um Paris, é claro que ele ia. É claro que ele ia. Não duvido disso. Não duvido disso. Eu aí também não. Não duvido. Eu aí também não duvido. Se calhar não aparece. Porquê? Também não duvido. Quando tu pesas, Eu aí também não duvido. tu vais escolher um treinador que tem 20 expulsões por ano, ou estou a exagerar, mas não vais escolher o outro que dá. Eu acho que é um bocado por aí. Essa necessidade que ele tem de criar aquele ambiente hostil. Um bocadinho injusto, só num pequeno pormenor. Atenção, o Sérgio Conceição tem contrato. Obrigatoriamente obriga uma cláusula. Eu tenho uma pessoa que sempre disse que os contratos foram feitos para ser rasgados. Está bem, mas ok. Se vale o que vale. Se o Paris Saint-Germain quiser o Sérgio Conceição, bate os 18 milhões e ele vai. Vamos contar aqui com tanto. No caso do PSG, olha o Barão. Olha o Barão. Era aquele. Já tinha contratado até 4 ou 5. Não deu. All-in, 7 Duque. É aquele do Braga. 15 milhões, está aqui. Está aqui? Está aqui não. Mas está aqui? Está aqui. Vai-se pagar. Depois vê-se. Bastante. Por MBWay. Vamos então agora, se calhar estamos quase a terminar, lançar um olhar sobre a próxima época, avançar já aqui o defeso. Que expectativas? É normal que os 3 grandes sejam expectativas de ser campeões, mas o vosso olhar é até pelo mercado que se aproxima, estejam à vontade de falar dos vossos e dos outros. Se falarmos do mercado, vamos falar do Benfica. Vamos falar do Benfica. Sim, o Benfica está a contratar bem, não sou sincero, não conheço o turco, o Koksku, não conheço, mas certamente será um bom jogador, como é óbvio. Gosto muito desta contratação, a ser verdade, que dizem no dia de hoje, a de Di Maria, também porque sou defensor dos jogadores, e os meus amigos vão-me chamar velho a mim também. Mas eu sou um defensor de jogadores experientes e recordo só que Di Maria é um jogador acabado. Di Maria fez 40 jogos pelos Juventus este ano, não deve estar tão acabado quanto isso, e acho que vem trazer
uma qualidade muito grande ao Benfica. Em relação ao Porto, temos que ir buscar 4 gajos, obrigatoriamente. Vamos perder, para mim. Zaidu ainda não vai. Vamos perder o Diogo Costa. E precisamos ir buscar para aí 3 para o lugar do Diogo Costa. E não vai chegar. Não vai buscar nenhum. É tentar ver quem é que é o Portimonense, não vai buscar os 3 de uma vez. Não, precisamos do guarda-redes, como é óbvio. Vai ser difícil, vai ser uma solução difícil, por muito que me custe. Passará por um estrangeiro, por um brasileiro qualquer, certamente. Os times ainda ficaram lá, guarda-redes. Deixa ficar. Mas pronto. E depois o Porto tem que, de uma vez por todas, aquilo que vocês estavam a falar há bocado e é verdade, o Porto tem que contratar 2 laterais. Isso não vamos andar com coisas, temos que. E ver quem é que se vai perder. Acreditando que o Porto perderá só o Diogo Costa, que eu penso. Não, tu tens uma grande perda que é o Uribe. Atenção. Sim, mas isso aí já está. E vais ter que combatar também. Não é fácil. Ou seja, são 2 laterais, na minha opinião. Perdeste o melhor médio que tinhas. Ponto final. Não, porque eu considero o Otávio médio. Eu considero o Otávio médio. Eu mantenho a minha opinião. Mas certo é quando eles perdem um gajo destes, eles vão lá à América do Sul. E o Porto vai buscar o médio. Vai buscar o médio para o lado do Uribe. Vai buscar 2 laterais. E perdendo o Diogo, que vai perder, todos nós sabemos, vai buscar o guarda-redes. Não acreditas que dentro da estrutura que há a solução? Não. Penso que poderá haver solução, mas acho que o Porto vai buscar o guarda-redes. Porque o Cláudio, para mim, acho que sim, senhor, é um excelente. As minhas palavras podem ser mal interpretadas. E para mais sendo o guarda-redes. Acho um excelente número 2, acho uma excelente opção. Que sempre que tiver que jogar, o Porto pode estar tranquilo, mas acho que, principalmente, ainda para mais com base de comparação, quando tu tens alguém na baliza, como tiveste agora com o Diogo, eu lembro-me disso porque a saída do Vítor Bahia no Porto foi uma tragédia para quem veio a seguir, com o Wozniaks, Erikssens, e vamos ficar por aqui, estava-me a saber bem. Acho que corremos esse risco e para isso não se pode. Crowley, desculpem, fica Crowley. Via mal, eu acho que dia bem via era mal. Que grande ano que ele fez, mas ficaram lá os braços na altura. E os olhos. E depois, na frente. Porque o Porto precisa de um ponta. Eu acho que todas as equipas do mundo precisam de um ponta lança. Fran Navarro. Assim já não mexia. Portanto, se é verdade. E vamos para a luta. Não temos os vossos argumentos, mas vamos para a luta. Tens outros argumentos. Eu estou a olhar para ali. Já excluiu isto. É possível. Agora, o Sporting, eu acho que o principal reforço, o mais urgente, era um presidente. Continuo a dizer isso, porque ainda agora nas modalidades, e sem querer falar muito nisso, é demais. Eu não percebo o hockey. O hockey não percebo, não falo. Mas vi. Principalmente o jogo 3, acho eu. O jogo 3. Mas no futsal, e lá está, e depois vês um presidente de uma equipa, havia um antigamente, também era demais, que lhe chamavam maluco, ia festejar golos da equipa de futsal, e depois vês um outro, tipo a ver a equipa de jogar futsal, e está lá porque é obrigado a estar lá no pavilhão, e está quase a dormir a ver futsal, não sei, e aquilo não dá para estar. Talvez se consiga operar algum gajo. De certeza. Acho que o Sporting devia ter uma estrutura, uma direção completamente diferente. Não comento o Viana porque nunca ouvi nada dele, não sei. Mas o presidente, lá está, ele vai falar e, como eu digo, eu não vejo, prefiro ler, porque eu a ler não me rio tanto. E pronto. Agora, quanto ao plantel, precisa de muita coisa o Sporting este ano, precisa de tal ponta-lança, precisa de um médio completamente diferente, e ainda por cima com a saída do Ugarte precisa se calhar de 2 médios, precisa de um lateral direito completamente diferente do que este que estava cá. Mas que 2 médios é que estás a... E que eu não sei quem é que eles vão buscar, porque não estou a falar do Manel, do Joaquim. Eu acho que já precisava de um. Já precisava de um. Precisa de um Palhinha e de um Mateus Nunes. Por exemplo, um 6 definido, um 6 para o Palhinha. Eu acho que o problema do Sporting... O sistema que ele joga, ele tem que ter um... O problema do Sporting é após João Palhinha. E mesmo no ano... Mesmo no ano que o Sporting a seguir a ser campeão e ele começa a encostar o Palhinha para apostar no Mateus e jogar o Ugarte e Mateus, que aconteceu muitas vezes, o Sporting perdeu muito com isso. Defensivamente, e perdeu muito com isso o Palhinha, e o Palhinha prova na Premier League todos os fins de semana,
quem quiser ver, Goliação. quem quiser Ele ver é essa. aquilo Ele é é ver essa. aquele gajo, porque ele é incrível. É um incrível. povo. É incrível. É incrível. Goliação. E precisa encontrar médios com nossas características. E lembro aqui que o Palhinha foi vendido por 20 milhões e hoje o Fulham pediu 105 105. milhões. Vende por 105. 105. Até 105 não vende. E foi há 2 anos, não foi há 10. Foi há 2 anos. É a pior venda de sempre do O Sporting quis arrumá-lo completamente. E nunca percebi porquê, porque ele era, para além de ser grande jogador, notava-se que era um gajo. Aquele gajo era para ficar ali para sempre e ser capitão. E nota-se que é Pronto, e Sporting. tinhas que pagar para ele ficar ali. Mas precisa de muita coisa, porque o Sporting tem, lá está, tem bons jogadores. Ainda falamos em Trincão, falamos em Edwards, mas são jogadores que nunca são consistentes. Nunca são consistentes. Não é? E nós vemos o Benfica, por exemplo, o Benfica, sem precisar, renovou o empréstimo do Guedes e vai buscar o Di Maria. Mas ainda tem lá os suecos, que não sei o que aquilo vale ou não vale, ok, mas ainda tem O Neres. os outros, o Neres, e não saiu ninguém. É que esses já eram suplentes, o Guedes, teoricamente, já era suplente do Benfica, mantiveram o empréstimo do gajo, ainda foram buscar, ou vão buscar o Di Maria, e eles não... Quem é que vai sair? Percebes? O Benfica é um bocado isso. Poderá ser o Rafa. Só sou parável. Neste momento só sou parável. 15 milhões de Não euros. estou a ver o Rafa Mas quem com é? espírito imigrante. De quem? Pois. Se sou parável, vai. Agora não... Mas eu deixava aí. Eu olho o Rafa, eu acho que o Rafa é aquele tipo de jogador que não se quer chatear muito. Eu acho que ele não tem espírito imigrante. Não o vejo a jogar fora. Agora, se me permites, e não está dentro do tema, mas eu acho que é um tema que tem que ser falado aqui, que é a seleção e renúncias. Pode falar, isso já está quase metendo bem. E eu sempre disse aqui, sempre defendi aqui, que o João Mário é um excelente jogador. É um grande jogador. E foi muito importante no título de Sporting e foi muito importante no título do Benfica este ano. Se calhar até teve mais importância este ano, mas no Sporting tem muita importância também. Eu não me esqueço disso. Agora, um jogador, ele pode renunciar à seleção, fazer como o Rafa fez, e eu nunca vou criticar. Agora, o que ele diz a seguir, acho que é do mais baixo que pode haver. Um jogador que tem, se não me engano, mais de 50 internacionalizações, que diz que renuncia à seleção porque jogou 1 minuto contra o Liechtenstein quando está no maior momento da carreira, eu não tenho palavras para isso. Porque sou o jogador que a seleção foi amiga, foi João Mário. E não falo de João Mário de Sporting. Falo de João Mário que foi convocado para a seleção no Lokomotiv de Moscou e falo de João Mário que foi convocado para a seleção no Inter de Milão. Porque o João Mário no Sporting nunca foi convocado para a seleção, na segunda vez. E fez 34 jogos e teve a influência que teve. E não foi convocado para a seleção. Se ele renuncia à seleção aí, eu compreendo. Agora dizer que está no momento mais alto da carreira e renuncia por só ter entrado 1 minuto, eu acho que perde o respeito como português, não como sportinguista, mas como português, que podia ter por ele. Compreendo um jogador deixar a seleção. Agora, quantos é que querem aquele jogo? E ele foi um desses. Ele, enquanto esteve no Inter e no Lokomotiv, vinha à seleção e jogava 3 ou 4 minutos. Ele, se calhar, hoje tem 50 tal internacionalizações, mas só tem 20 jogos a titular. E nunca foi posto isso em cima da mesa. Era igual, o Otávio esta semana foi substituído, entrou aos 88, foi assobiado, podia ter renunciado à seleção também. Queria dizer isto, porque estava-me aqui e quando li, eu não me acreditava quando foi por 1 minuto com o Liechtenstein. Opa, acho que ficou muito mal. E conhecendo a personalidade, pelo menos nos últimos anos de João Mário, ele não era assim. E algo se passa para eles terem que deixar o espaço de seleção. E não é a culpa do Ronaldo, não era a culpa do Fernando Santos, não era a culpa de nada. O denominador comum é Benfica. É o que eu quero dizer. Nunca tinha pensado nisso. Excelente. É verdade. Eu vi logo. Eu vi logo. É verdade. Já vou a esse assunto. É verdade. Sim, opá. Já vou a esse Quero me assunto. dedicar ao Benfica. Estou velho. Não Fui pai. a questão do minuto. Foi Não, pai. eu não tenho nada com o Rafa. Quero me dedicar ao clube. Já Gente, não- sobremesa, tudo caseirinho. Mousse de chocolate, Tra- natas de céu, Natas de céu. cheesecake de frutos Natas vermelhos, de céu. cheesecake, bolo de bolacha, delícia de bolacha, que é tipo um creme de aubergine e depois chocolate por cima e bolacha no meio e nata já volta.
Se não percebeu, tenho que pedir para experimentar. Latas de mousse é caseiro. É tudo caseirinho. Só gosto disto então. Eu disse só. Epá, essa já é tão entende. É como eu, é como eu. Também é batido. Não, sou velho. Só é amassado, batido não. Batido. Relativamente Mas queria dizer isto. à primeira. Ó, gente, não Fim, quero. o fim. Eu quero Mousse notas de só. céu. Pode ser mousse. Eu também quero lá. Dois filhos. Dois filhos. Sim, sim. Relativamente às contratações, vou começar aqui pelo Sporting, que era o que eu estava a dizer há um bocado e lembrei-me agora. Que é as barracas que o Barandas dá quando vem falar à televisão. O Presidente nunca pode dizer que quer ir comprar um ponta de lança que está disposto a dar 20 milhões, mas que enquanto não contratar aquele não pode contratar mais ninguém. Porque tem que esperar-se para ver se gasta aquele ou não. Epá, não pode vir dizer isso, até pode ser verdade. Mas está a dar uma imagem. Está a dar uma imagem para o mercado de clube. Relativamente às contratações do Benfica, acho que 25 milhões pelo... Como é que tu disseste? Pelo turco. Acho que é uma bacatela, sinceramente. Acho que há jogadores de 5 milhões que são caros, este por 30 ou por 25 não é. Foi do que eu vi, é muito bom jogador. E para ser o melhor jogador do campeonato holandês, ou neerlandês, tem que ser bom. Benfica está a jogar fiado. Tem que ser bom. Adiante. Tem que ser bom. Relativamente, também falaram aqui, o empréstimo do Guedes, acho que é importante. Okay? É um jogador que dá coisas diferentes à equipa. E mais, e a contratação do Di Maria vem trazer uma coisa que o Benfica não tinha. O Benfica funcionou durante muito tempo e teve 27 jogos sem perder, porque aquilo funcionava tudo como uma equipa, mas não tinha um abre-latas. Tinha um Neres que aparecia de vez em quando, mas não é muito constante. Todas as equipas precisam de, quando o coletivo não está a funcionar, de ter um jogador que possa decidir um jogo. Tira um coelho. Como tinha o Porto com o Luís Dias. Sim. E o Benfica não tinha esse tipo de jogador. O João Mário não é esse tipo de jogador. No Sporting deu Paulinho. Como no Sporting tem o Paulinho. E acho que o Di Maria vem colmatar isso. Relativamente à situação da seleção, pá, eu se fosse ao Rafa também renunciava. É a minha opinião. Independentemente de tu achaste que o denominador comum é o Benfica, mesmo que ele estivesse no Braga, eu também renunciava. Não vou dizer porquê, porque depois podem-me acusar de coisas que eu também não quero. Se fosse ao João Mário, também renunciava, mas não dizia porquê, mas também renunciava. Relativamente ao Otávio, eu aí sou um bocado suspeito, mas vou falar também dessa situação, porque vi muitos comentários na net, porque agora é tudo umas virgens ofendidas do caraças, e ninguém pode ser assobiado, coitadinhos. O Otávio tem que perceber que, a partir do momento que é chamado à seleção, tem que perceber que as atitudes dele têm que ser não só como jogador do Porto, mas também como jogador da seleção, ok? E o Otávio não foi assobiado na Luz por ser jogador do Porto. E é isto que as pessoas não me dizem. Porque o Diogo Costa não foi assobiado, pois não. E o Pepe foi aplaudido. O Pepe não foi assobiado. O Otávio é assobiado na Luz, não por ser jogador do Porto, mas porque veio dar uma entrevista 3 semanas antes ou um mês antes a dirigir-se às pessoas do Sul, como as pessoas do Sul ou as pessoas de Lisboa não querem que eu vá à seleção. O Otávio tem que perceber que as pessoas do Sul também são portugueses, como as do Norte e como as do Centro, como eu disse num comentário que até acho que é teu. Portanto, nós não podemos pedir a um adepto que não tenha a responsabilidade de ter um jogador, um treinador ou um dirigente que tenha, vamos ter pena do Otávio, e estou a falar do Otávio porque isso passou-se com o Otávio, mas depois não conseguimos atribuir também responsabilidade a quem a tem. E um jogador, um dirigente ou um treinador tem uma responsabilidade diferente de um adepto. E na altura em que ele dá essa entrevista, ele não se pode dirigir ao pessoal do Sul ou ao pessoal de Lisboa. Porque ele aí está a ser só jogador do Porto. E ele neste momento não é só jogador do Porto. É do Porto e da seleção. E tem que ter comportamentos como tal. E se ele não os tem, nós não podemos exigir depois aos adeptos que os tenham. Porque quem tem mais responsabilidade é ele. E estou a falar do Otávio porque isso passou-se com o Otávio. 11 da época. Diogo Costa, Porro, António Silva, Otamendi, Grimaldo, Ugarte, Orsnes, Enzo e PP, Ramos e Taremi. Revelação António Silva, desilusão David Carmo e o melhor jogador Orsnes. Bem, vamos então dar encerrado este final da época. Desejo a todos umas boas férias.
E voltaremos certamente em breve para... Um agradecimento especial. Exatamente. Estava muito Pedro bom, Silva. meu. Estava muito bom. Estava top. Excelente. Recomendo. Foi o repasto aqui na Taberna da Pica. A todos, então, boas férias e voltaremos em breve até para a próxima época.